Bom, então vamos chamar Vitor Miciato, que já está aqui com a gente, analista político e professor da Mackenzie, para entender melhor sobre esse cenário, esse dia de votação. Primeiro, muito obrigada por nos atender neste domingo, Vitor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu que agradeço aí o convite. Estamos aí dispostos aí para responder todas as perguntas desse dia, né? Como a gente acabou de mostrar, né, a própria coletiva de imprensa de Alexandre de Moraes, colocando água fria nessa situação da PRF, né? Segundo ele, o prejuízo foi de atraso apenas e volta a dizer que nenhum ônibus voltou à origem, mas não teria prejudicado os votos. Como é que você enxerga toda essa situação, todo esse alarde aí que está circulando nas redes sociais e que fez aí até o próprio líder ali da PF se manifestar, ter que prestar esclarecimentos, né? Se falava até de crime. Como é que você enxerga toda essa situação? Agora Moraes trazendo aí uma neutralidade. A fala do ministro Alexandre de Moraes ela é muito importante, né? Porque ela traz a institucionalidade para a polêmica, né? Até então, as discussões que estavam tendo estavam todas direcionadas para alguns falando numa ação discricionária da PRF, de um descumprimento da PRF, né? E aí, a partir do momento em que o chefe da PRF, né, o diretor, ele vai até o ministro Alexandre de Moraes, ele dá um indicativo de institucionalidade, né? Acho que isso é importante deixar muito claro, porque apesar de alguns atos que a gente pode considerar, não só hoje, mas durante todo o processo eleitoral, que ferem a dimensão da liberdade de expressão, da liberdade de ir e vir no dia de hoje, né? Esses ferimentos, eles não configuram nenhuma ação, como diz o próprio ministro, impeditiva em relação ao processo eleitoral. Portanto, que nós temos, sim, problemas a serem resolvidos até para as próximas eleições, mas que, assim como você colocou essa questão da neutralidade, eu diria que ela tem uma dimensão institucional. Isso é muito importante no dia de hoje, tamanho os discursos polarizados que nós estamos presenciando nas últimas semanas. Uhum. Inclusive, né, já que a gente está falando bastante sobre este assunto, o Poder Judiciário como um todo aí, muito em evidência nos últimos dias, principalmente pelas questões, né, de censura. O próprio ministro agora nessa coletiva, ele falou, né, desse trabalho que o TSE está fazendo para coibir as fake news, as chamadas fake news. Falou aí exatamente de alguns perfis que foram desmonetizados, URLs retiradas do ar. A gente vê que há uma grande polarização, né, em ambos os lados em relação a essas questões, né, em relação se é censura ou se não é. Mas eu queria entender a sua visão, qual a perspectiva, né, exatamente para o papel do judiciário neste período das eleições e também no pós-eleições, principalmente num cenário, vamos supor, né, aí os dois pontos, né, uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. Isso pode trazer, de repente, até uma disruptura, uma polarização maior em relação à questão, né, dos eleitores serem contra algumas medidas do judiciário, numa vitória do ex-presidente Lula, candidato à reeleição. Como que deve ficar também o papel do judiciário? Como que você enxerga exatamente todo esse processo, né, que essa eleição especificamente trouxe em colocar o eleitor, né, muitas vezes ali olhando para o judiciário sem uma perspectiva mesmo de uma justiça, trazendo, né, às vezes algumas narrativas mais de censura? Perfeito. É uma ótima pergunta. Eu vou dividir a resposta em três partes, né? A primeira, nós temos que lembrar que a nossa democracia ela tem um pouco mais de 3 décadas, né? O Brasil, durante muito tempo, conviveu com regimes autoritários ou regimes políticos, até mesmo na República, muito desiguais, onde a participação popular era praticamente nula. Então, a nossa experiência com a democracia, a nossa experiência com a eleição, com a votação, com a liberdade de expressão, com a relação entre os 3 poderes, de forma democrática, ela é muito recente comparada a diversos outros países. Então, essas divergências, esses conflitos, eles se acirram ainda mais numa conjuntura mundial que está polarizada, né? Por N motivos, né? A gente pode falar brevemente da crise de 2008, das manifestações de junho de 2013 no Brasil, da pandemia, que tudo isso gera um desgaste social muito grande e isso, evidentemente, afeta a política como um todo. Diante disso, então, a gente tem noção de que, as instituições brasileiras passam por esses arranhões,
mas a gente sempre tem que lembrar também que já é, pela primeira vez na história do Brasil, que nós estamos tendo, se eu não me engano, 8 ou 9 eleições seguidas. Tá? E isso é muito importante para a cultura democrática brasileira, né? Eu vejo, sim, que há um desgaste entre os três poderes, isso não vem de agora, isso a gente pode colocar já a partir de 2013, nessas interferências, né? Um judiciário que legisla, um legislativo que executa, um executivo que julga. Então, tudo isso está muito polarizado e gera uma tensão muito grande. Porém, a gente também vai vendo, por outro lado, mais uma vez essa palavra é importante, a institucionalidade dos três poderes, mesmo com todos esses arranhões, ela vem sendo mantida e ela vem sendo fortalecida. Essas disputas, essas brigas, caso não acarretem nenhum processo de ruptura, ela vem a fortalecer a nossa própria experiência democrática. Isso aconteceu em vários outros países, acontece mesmo em democracias maduras. Então, eu vejo como um sinal, eu não digo nem positivo nem negativo, mas como um sinal de institucionalização e de experiência da nossa cultura democrática. Dito isso, a gente pode pensar os dois cenários na relação com o Poder Judiciário. No caso de uma reeleição do presidente Bolsonaro, é muito provável que a gente veja um acirramento das tensões, principalmente entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário, algo que já vem ocorrendo nos últimos 2, 3 anos, extremamente tenso, mas que em nenhum momento levou a qualquer tipo de ameaça, né? Tanto é que, se a gente vê a posse do ministro do TSE, aquele momento institucional oficial seguiu todos os regramentos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a retórica para a ação. E eu vejo que, na parte da ação, a gente vai manter uma institucionalidade mais tensa, muito tensa, provavelmente aí numa reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No caso de uma terceira vitória do candidato Lula, é provável que ele tente colocar, em princípio, uma relação de maior apaziguamento junto ao Poder Judiciário. Por outro lado, a relação entre poder executivo e poder legislativo e a política dos governadores pode gerar um outro tipo de tensão, tendo em vista que nós temos bancadas e vitórias governamentais de um outro lado, né, numa outra perspectiva, a coalizão do governo do PT. E isso pode gerar outros tipos de tensões, como no caso, por exemplo, de ameaças a um processo de impeachment. Isso gera uma outra mobilização na parte da política, né? Então, dos dois lados, nós teremos polarizações, sem dúvida alguma, mas de diferentes naturezas. Victória, eu vou pedir 1 minuto, rapidinho, a gente volta com você na sequência. Deixa eu ir com a Débora Oliveira, que está me chamando aqui, porque ela também tem aqui um resumo, né, desse processo eleitoral do dia de hoje, principalmente a parte ali da votação dos 2 candidatos à presidência. Vamos lá, Débora. Exatamente, viu, Paula? Os 2 candidatos votaram pelo período da manhã, inclusive, né? O candidato Jair Bolsonaro, do PL, voltou na manhã na Escola Municipal Rosa Fonseca, no Rio de Janeiro. O presidente chegou no colégio eleitoral por volta das 7h47, cumprimentando ali apoiadores que estavam no local. O candidato também foi a primeira pessoa a votar na sua sessão, né? Na saída deu uma breve declaração ali à imprensa, disse que estava com a expectativa realmente da vitória. Inclusive tem relatos já também pelas redes sociais que o candidato foi até uma eleitora que passou mal ali com aquela coisa. Tá fazendo muito calor aqui no Rio de Janeiro. Ele foi até lá gentilmente, né, falar com a eleitora. Já o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, votou na Escola Estadual Doutor João Firmino, que Corrêa de Araújo, que fica em São Bernardo do Campo, como a gente sabe, a região ali realmente, né, do ex-presidente Lula, na região metropolitana de São Paulo. Lula chegou para a votação por volta das 9h20 da manhã e foi recebido por apoiadores que estavam na porta do local. O candidato deu uma breve entrevista para jornalistas e finalizou dizendo que é preciso lutar por um país mais civilizado. E aí eu queria perguntar para o nosso convidado sobre essa questão da abstenção de votos, né, Paula? Porque a gente tem né, uma preocupação muito grande dos dois lados, né, das duas campanhas, sobre essa questão da abstenção dos votos. O TSE já deixou muito claro que isso, né, não vai interferir, o que está acontecendo
acontecendo, como a Paula mesmo já falou, como a gente vem repercutindo por aqui. Mas eu queria entender do seu ponto de vista, você acha que realmente pode acontecer, como o Alexandre de Moraes está dizendo, que acredita que a abstenção vai ser muito menor nesse segundo turno, ou você acredita que realmente a gente deve seguir até ampliando mais por uma questão de indecisão? As campanhas em si vêm brigando bastante, isso pode realmente mudar o resultado dessa eleição? Esses números de abstenções podem mudar o resultado dessa eleição, na sua opinião? Seguindo a lógica de uma tendência extremamente polarizada, como a gente não via nos últimos anos, o número de abstenção ele pode ser, sim, determinante no caso dessas eleições, sem dúvida alguma. Normalmente, as abstenções do segundo turno costumam ser maiores, não é algo tão raro assim, porém, a bandeira da abstenção ela ganhou maior popularidade, podemos dizer assim, nessas eleições. Porque, vamos colocar assim, todas as pesquisas, né, não ficando presas só as principais, mas todas as pesquisas, elas mostram uma polaridade muito grande, né? Elas mostram uma diferença de 2 a 4 ou a 6%, mas se de 2 a 6 a gente pode ficar entre 4%. Se a gente tem em vista que o número de abstenção nas pesquisas gira em torno de 2 a 3%, elas podem ser muito determinantes, tendo em vista as margens de erros de todas as pesquisas, né? Então, por isso que as eleições ficaram muito presas, tanto ao voto branco e nulo, quanto às abstenções, que não deixa de ser um ato político, né? Eu acho que a gente tem que ver também, para além da disputa atual, o porquê dessas abstenções estarem decidindo uma eleição como essa. Se você tem uma divisão, uma polarização tão radical como essa, num país tão grande como o nosso, é sinal também de que existe uma parte que está rechaçando esse processo, né, essa disputa. E isso não isso é significativo, né, porque evidentemente que a gente está pensando nos próximos 4 anos, mas também estamos pensando aí depois desses 4 anos. E algumas mensagens começam a ser anunciadas a partir dessas abstenções, né? É algo também que os políticos vão ter que prestar atenção, porque para reconstituir esse laço depois dessa polarização não vai ser fácil. E as pessoas que estão se abstendo são pessoas fundamentais para liderar um novo processo de consenso. Acho que isso que depois das eleições, quem vencer vai ter que olhar para esse pequeno grupo, mas muito importante. Perfeito, muito obrigada. Inclusive, Vitor, eu queria entender um pouco mais, né, da sua visão em relação a todo esse processo. A gente sabe tão polarizado que está hoje, né, um dia tão importante, essa polarização tão grande, né, em torno aí de eleitores, praticamente todas as últimas pesquisas, inclusive trazendo um empate técnico aí em algumas dessas pesquisas, de tanto que a gente vê essa polarização, um ponto muito bem levantado que a Débora trouxe em relação a esses eleitores que não vão, né, uma abstenção, que também é um número também muito significativo que pode virar aí realmente o placar para cada um desses candidatos, mas eu queria entender, na sua visão, o que pode representar, né, uma eventual vitória de Lula ou de Bolsonaro no momento atual do Brasil, os pontos políticos que você enxerga fortes e fracos de cada um desses candidatos. Tá, perfeito. Eu escrevi um texto ano passado que destoa muito dessa visão da polarização, chamado Lula e Bolsonaro, aproximações. Eu vejo da seguinte forma: se o Lula vence, você vai ter que ter uma reconfiguração junto ao sistema, ao poder legislativo, porque não é mais a mesma coisa que foi a vitória em 2002, quando o Lula conseguiu arregimentar um grande número de políticos para o seu projeto de poder. Ele mesmo já vem dizendo que não é um governo do PT. No caso e aí eu vou chegar novamente ao Lula. No caso do Bolsonaro, a reeleição também tem um custo alto junto ao poder legislativo, porque foi feitas muitas alianças nos últimos 2 anos que estão chegando ao limite do seu poder econômico de ação. Então isso quer dizer que haverá, como muitos economistas já estão dizendo, um grande esgotamento desse grande afluxo de recursos, tanto para os deputados federais quanto para os deputados estaduais. O que significa isso? Uma maior inflação, provavelmente, depois desse represamento de preços, e também tensões políticas que vêm com isso. Portanto, tanto Lula quanto Bolsonaro terão um 2023 muito difícil, mas vão ter, embora tenha projetos políticos e econômicos muito parecidos, só ver, por exemplo, que a disputa no Ministério da Fazenda gira em torno de uma ideia liberal,
na questão das reformas, na questão da defesa de algumas privatizações, na defesa ainda de uma política de assistência social por parte do Estado para as pessoas menos favorecidas, e aí a disputa é se é 600 ou 1.400 ou 1.200 ou R$400, né? Mas a política no lado social é muito em relação ao consumo, e no plano mais macroestrutural, você percebe que ambos os chefes vão ter que lidar com essa futura crise econômica, né? Tendo em vista tudo que foi feito para esse processo eleitoral. Então, assim, do lado do Lula, eu diria que ele vai ter que deixar de ser um governo petista, né, para ser um governo de transição. E no caso do Bolsonaro, eu diria que ele vai cada vez mais se alimentar daquilo que ele vem fazendo nos últimos 2 anos. E isso pode gerar certos problemas para ele daqui 2 anos. Né? Quando a crise econômica, se não for corrigida a inflação que virá, se não for corrigida esses gastos que estão ocorrendo, que gera muito descontentamento quando você deixa de pagar, isso vai gerar um descontentamento, ele vai ter que ter uma habilidade muito grande para lidar com as futuras eleições municipais daqui 2 anos e o seu projeto de colocar um candidato, caso ele seja reeleito, de manter o seu projeto de poder. Então, é um cenário para 2023 muito difícil, mas que nem para Lula nem Bolsonaro, por enquanto, se configura como um projeto de poder a longo prazo, dada a condição de desgaste político, polarização que ambos os candidatos estão vivenciando atualmente. Bom, Vitor, eu quero agradecer Vitor Miciato, analista político, professor da Mackenzie. Obrigada pela sua presença, pelo seu tempo nesse dia tão importante aqui para a gente. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Um grande abraço.